Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nos reunimos hoje, mais uma vez para estudar uma mensagem edificante de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier e que se encontra no livro Pão Nosso. A mensagem que iremos tratar hoje está no capítulo 167 e que tem por título a palavra entendimento. Uma mensagem profunda e que certamente irá nos trazer os ensinamentos maravilhosos. Antes de fazermos a leitura da mensagem, eu gostaria de convidar todos a fazer uma leitura, um estudo introdutório rápido, apenas para nos ambientarmos a um ambiente de estudo, para deixarmos os nossos pensamentos que estão talvez ainda em outras situações de lado e nos concentrarmos aqui no estudo da doutrina espírita, ou como alguns irmãos dizem, no banquete que a espiritualidade vem trazer para nós de ensinamento de amor e luz. Abrindo uma página aleatória do livro Agenda Cristã, eu me deparo com o capítulo 26, em que se intitula Se Você Deseja. E o texto fala assim: se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Uma mensagem maravilhosa de André Luiz e que ele menciona tantos itens, tantos pontos de que se nós nos dermos atenção, se nós procurarmos, buscarmos, certamente encontraremos uma melhora para todos nós. Isso, de certa forma, se alinha um tanto com o estudo que nós vamos fazer hoje, que justamente é do entendimento que precisamos ter para fazermos essas melhoras. Eu apenas destaco um ponto aqui dessa mensagem, se você deseja, é que como ele termina? Ele termina com a palavra amor. Ele termina dizendo, amando, iluminará sempre. Ou seja, de tudo que nós precisamos fazer, André Luiz deixa claro que se nós desejamos ser cristão efetivamente, precisamos fazer uma coisa principal. E é aquilo que Jesus fez por nós, o Cristo, que nos torna cristão uma vez que nós seguimos a Ele. Amar. Amar o próximo, amar aquele que está conosco, amar aquele que não está conosco, amar aqueles que nós temos os nossos contratempos, amar aqueles que nós amamos naturalmente, mas simplesmente amar, porque amando, iluminará sempre. Uma vez feita então essa leitura introdutória, convido a todos que nos assistem nesse momento para juntos darmos as nossas mãos em espírito e possamos agora levar nossos corações ao amado Pai, a essa espiritualidade maravilhosa que comunga junto ao Pai os desígnios de amor, de caridade e de luz, e que vem sempre trazer tudo isso para nós, e que muitas vezes, pela nossa incúria, pela nossa imperfeição ainda, olvidamos e não damos a atenção adequada a esses ensinamentos de paz. Que possamos agora estar em paz em nossos corações, sentir o amor dessa espiritualidade que está conosco, e que esses ensinamentos que agora nós vamos ler, oriundos do Espírito Emmanuel, possam tocar nossos corações, a nossa mente, e que possamos aplicá-los devidamente em nossas vidas. Ambientado então nesse ambiente, nesse momento de trabalho, nesse momento de estudo, pedimos a permissão do amado Mestre Jesus e do amado Pai, para iniciarmos o estudo que iremos fazer hoje. Que assim seja. Bom, o texto Entendimento é um texto pequeno. Ele não é um texto muito grande. Vale a pena a gente fazer uma leitura rápida desse texto. O tempo comporta
E o conteúdo trazido por Emmanuel, a par das poucas letras, tem uma profundidade, para variar, formidável. Emmanuel começa, antes de iniciar o texto efetivamente dele, ele nos traz uma frase dita por Paulo e que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. As primeiras palavras nos soam até de certa forma familiar, porque muitas vezes nós ouvimos a necessidade da transformação, a necessidade da nossa renovação, mas o que é detalhado aqui, e Emmanuel, com todo o seu detalhamento, com toda a sua percepção, com toda a sua inteligência, com toda a sua, enfim, com toda a sua luz, o que ele depreende dessa mensagem? Não só necessariamente transformar pela renovação, mas pela renovação do vosso entendimento. Olha o que ele depreende dessa simples frase e desdobra para nós em forma de texto. Do vosso entendimento. Por que disso? Porque todos nós muitas vezes estamos acostumados com a necessidade de nos transformarmos, de nos renovarmos, de tentarmos sermos melhores, seja em nossas ações, em nosso dia a dia. Só que nem sempre percebemos que essa transformação não é só a questão da renovação. E vou dar um exemplo rápido antes de entrarmos no texto de Emmanuel. Vamos supor que a gente precise ter uma transformação para adentrar num determinado círculo social. Em algum momento você usa um traje porque aquele momento que vai ocorrer com um determinado grupo de pessoas exige isso? Quantas pessoas às vezes não foram numa comemoração, numa festa, não vão de short e camiseta, mas botam uma roupinha um pouco mais adequada? Isso acaba sendo uma transformação física. E às vezes nós levamos esse mesmo conceito para as coisas que são de caráter moral. Recebemos, não, você precisa ser bom. Ah, fui bom. Olha, gente, eu fui bom. Mas aplica sem talvez perceber a profundidade da aplicação de uma atitude de caráter moral e evangélico. Nós vamos fazer a leitura do texto e vamos perceber aonde Emmanuel quis chegar com essa frase, aonde o apóstolo Paulo nos trouxe. O foco é, nós precisamos entender bem o que fazemos. Não basta vestir uma capa, mudar, transformar por alguns instantes, se adequar, se dentro do nosso íntimo nós não entendemos exatamente isso que nós estamos fazendo. Isso que ele vem nos trazer hoje de ensinamento. E ele começa assim: quando nós reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco. Ou seja, até então, o que ele diz aqui? Se os espíritos dizem que precisamos melhorar, se, enfim, líderes de religiões dizem que precisamos melhorar nossas condições, todos concordam. Mas ele coloca uma vírgula aqui. Quanto a semelhante necessidade, ou seja, todos concordam, vírgula, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Esse é o primeiro chamado que Emmanuel nos faz. Todos nós concordamos que precisamos melhorar, que todos nós não somos perfeitos e precisamos ter algum ponto de melhora em nossas vidas. Mas nem sempre nos damos conta da compreensão que precisamos entender desse melhoramento. E ele continua: no fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. De certa forma, quando ele fala isso, é aquilo que eu estava já na introdução do texto mencionando. Muitas vezes a gente busca uma classificação convencional. Nossa, veja, fulano está participando da obra ali, está, enfim, fazendo aquele trabalho da sopa, distribuição de alimentos, etc. Olha, nós acabamos rotulando aquele irmão, nós acabamos intitulando aquele irmão que está fazendo isso, aquela irmã. É ruim? Não. Ele está conosco, está fazendo um trabalho. Mas aí é onde Emmanuel nos alerta. Aqui o que está havendo é uma classificação convencional. Quando nós nos
nos colocamos numa situação para fazer determinada atitude, fazer determinada atividade, até que boa seja efetivamente, né? E certamente tem o seu valor, tem a sua utilidade, só que nem sempre isso que nós fazemos vai fazer com que haja um melhoramento dentro de nós. Haja efetivamente a percepção. É preciso, e Emmanuel deixa bem claro, que entendamos aquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, se nós estamos, por exemplo, num grupo de caridade, se cada um, como ele coloca aqui, está numa classificação convencional, assume um papel de caridade, vai lá, simplesmente faz, ajuda, volta, parabéns, ótimo, mas no íntimo, o nosso progresso ele parte do nosso íntimo. O nosso progresso intelecto-moral ele parte lá das profundezas do nosso ser. E é importante justamente que da profundeza do nosso ser a gente não só se beneficie com isso, ou seja, tem aquela satisfação daquele trabalho que dá realmente quando você faz uma caridade, uma atitude, etc., mas que a gente consiga entender a profundidade daquilo que nós estamos fazendo. Que nós possamos entender o caminho que nós estamos seguindo. Porque no momento em que você faz certas atitudes, além de ressoar aquilo, ecoar no coração nosso com tanta satisfação, com tanta alegria, e são trabalhos, são atividades, às vezes, que, como eu já disse, nos rotulam diante de uma sociedade, mas isso ainda não alcança tudo que é necessário, que é também que a gente entenda a profundidade daquilo que está fazendo. E ele coloca aqui assim, continuando, os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições. E num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam. Mergulhando na desordem inquietante, a renovação indispensável não é do plano exterior flutuante. O que ele vem falar aqui pra gente? Os menos favorecidos em dinheiro, como ele já está falando, né, buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. De certa forma, ele já está trazendo aqui justamente essa questão de que muitas vezes a gente busca pontos que nos vão nos rotular dentro da sociedade, que nos vão nos estabelecer uma classificação, que nos vão inserir, que vão permitir que nós sejamos reconhecidos dentro de determinados trabalhos. É até curioso que me lembra agora um colega que ele, no início das atividades dele no espiritismo, ele me procurou, eu lembro, num centro, numa casa espírita, e o trabalho dele era justamente o seguinte: ele estava preocupado, a intenção dele estava preocupado que ele viesse trabalhar na casa espírita, mas que ele já começasse a fazer palestras, ele já começasse a fazer atividades. A resposta foi: nossa, maravilhoso, venha, mas venha com calma. Aí ele: não estou entendendo. Olha só, se você me dá um texto de Allan Kardec, eu já vou estudar hoje e amanhã eu já faço a palestra para você. Eu falei: muita calma, vamos com calma, vamos entender bem o que você vai estar fazendo. Vamos entender bem a profundidade disso, né? Vamos entender que existe toda uma esfera de trabalho ali que transcende simplesmente uma leitura e passar a mensagem, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho de uma palestra espírita. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado. E ele fala aqui justamente, pessoas favorecidas, menos favorecidas, dinheiro, querem buscar uma posição com recursos. Os detentores de tarefas humildes querem ter uma classificação que melhore a sua posição, que ele não fique mais na tarefa humilde, mas fique numa tarefa que seja reconhecida. E acaba que isso tudo nos traz como ele diz aqui, uma desordem inquietante. Porque nem sempre conseguimos migrar para esse tipo de, para esse tipo de nova posição, e aí faz com que nós fiquemos de alguma forma inquietados, ou seja, mais ainda confusos em relação àquilo que nós estamos fazendo. E ele coloca assim: a renovação indispensável não é a do plano exterior flutuante. Realmente, o plano exterior é flutuante. Por quê? Porque as coisas mudam. Porque nem tudo que ocorre hoje será o de amanhã, em termos físicos, em termos materiais. Os rótulos que nós temos hoje na sociedade, aquilo como as pessoas que nos veem,
elas são passageiras. O que fica realmente não é isso, todos nós sabemos. Ele continua assim: transformar-se ao cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Olha só a solução que ele traz para a gente. A solução está, não é questão de nós mudarmos externamente ou nós nos enquadrarmos dentro de uma determinada situação. O importante é que a gente tenha uma mudança pela própria mente, ou seja, pela concepção diferenciada daquilo que nós trazíamos antes. Tá? Ele continua: assim, com qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes a que eles se dedicam, o serviço do aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Imagina que nós vamos iniciar um trabalho em determinado local. Nós vamos trabalhar numa empresa e essa empresa, ela não quer somente que você chegue nesse local, faça aquilo que você tenha que fazer e vá embora. Sim, muitas vezes é o que todos nós fazemos. Mas por que fazemos aquilo? Com que grau de cuidado nós fazemos as coisas que nós estamos trabalhando em nosso trabalho, nossa empresa, enfim, no local de trabalho? Com que entendimento que nós estamos? Quem usará aquele produto que nós estamos trabalhando, desenvolvendo? Quem que vai mexer com aquilo que nós fizemos? Quem que vai ler o resultado do nosso trabalho? Quem que vai observar a imagem que construímos? Quem que vai ser transportado de um lado para o outro, etc. Então, aí a gente para pensar na profundidade que o Emmanuel vem trazer para a gente. O que ele está tentando nos mostrar, ilustrando por exemplos materiais aqui, é que não adianta nós pensarmos em mudar a estrutura externa sem compreendermos aquilo que está por trás de tudo aquilo que está acontecendo. O que é preciso é que nós mudemos o nosso padrão mental no sentido de tentar entender o porquê, como e o que aquilo vai levar não só nós, como as pessoas que estão do lado, sendo talvez os agentes passivos dessas nossas ações. Ele continua assim: o serviço de aprimoramento mental, como eu já disse, exige constância de esforço no bem e no conhecimento terrestre. Ou seja, constância de esforço no bem e no conhecimento. Bom, esse primeiro ponto que ele coloca aqui, constância de esforço no bem, ou seja, se a gente quer melhorar, se a gente quer tentar entender o que nós estamos fazendo, a gente não vai entender talvez de uma hora para outra. Mas é o que ele fala aqui, constância de esforço no bem e no conhecimento. Ou seja, repetidamente nós darmos atenção às coisas que têm o seu caráter moral, que é aquilo que vai ser edificante para todos nós, e também nos dedicarmos a procurar o conhecimento que vai nos levar a entender bem aquilo que nós estamos fazendo ou praticando. Um exemplo simples é a questão da matemática. Quem que aprende a matemática se não fizer repetidamente certas equações, certas somas, certos exercícios? Precisa ser repetitivo para que aquilo se torne uma coisa natural e não haja esforço, porque o fim é já ter o conhecimento lá na frente. Ou seja, o caminho do conhecimento tem que estar pavimentado, tem que estar tranquilo. Ou seja, o que nós precisamos é pavimentar esse caminho que vai nos levar a entender aquilo que nós estamos fazendo. E como é que nós pavimentamos isso? Emmanuel está dizendo aqui, uma constância do esforço no bem. Ou seja, uma continuidade dos nossos esforços trabalhando no bem, trabalhando no amor, trabalhando na caridade, mas não só trabalhando, como tentando trazer o conhecimento para si, buscando estudo, buscando aprimoramento. Isso é pavimentar para o entendimento daquilo que efetivamente nós estamos fazendo. E ele continua, agora já finalizando. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalize, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura de teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. O que ele traz aqui para poder fechar o texto? E aqui é que vai o fechamento do nosso estudo.
ele diz que nós precisamos entender. E para entender, é preciso que nós tenhamos um aprimoramento moral. E eu falei de matemática, mas ele faz uma equaçãozinha aqui. Ele soma praticamente 1, 2, 3 e 4 coisas para que possamos ter esse aprimoramento e entendimento. Qual é a primeira receita que ele dá para a gente? Primeiro, aquela que é difícil. Disciplina. Tá? Então, se eu quero ter entendimento da minha renovação, se eu quero ter entendimento como eu estou caminhando, pavimentando esse caminho que vai me levar adequadamente a uma renovação interior, ao processo de purificação, a um processo de evolução espiritual, seja ela intelectual, seja ela moral, a pavimentação ela parte primeiro de um primeiro ponto, que é a disciplina. Precisamos nos disciplinar. Precisamos saber ter atenção a como nós conduzimos a nossa vida e que façamos isso de uma maneira organizada. Porque no momento em que nós atropelarmos as coisas, como aquele irmão que queria chegar, já ler um texto, já fazer uma palestra pública, calma. Precisamos disciplinar o estudo, o tempo, o momento, as nossas condições, adequar o nosso pensamento. E ele continua logo em seguida. Retirar as falsas noções é a segunda coisa que ele alerta para a gente. E o que são essas falsas noções? Falsas noções são, muitas vezes, os nossos entendimentos inadequados de certas coisas da vida. Se eu for fazer aquele trabalho junto com o centro espírita, o pessoal vai me ver de forma diferente, eu vou ser aceito pelo grupo, eu vou estar inserido numa casa, eu passaria a ser um religioso. Se eu for à missa todo domingo, eu sou um católico adequado. Se eu for ao culto, eu fiz tudo perfeitamente. Será que nós estamos só mudando o rótulo? Vou voltar ao início do texto. Será que nós estamos ainda com uma concepção inadequada da verdadeira transformação, que não é para os outros, é para nós? Então o que ele diz aqui? A disciplina é a primeira coisa que nós precisamos. A segunda é retirar essas falsas noções. Tirar os rótulos externos e observar o rótulo interno que nós estabelecemos para nós mesmos. E a terceira coisa que ele vem trazer para a gente, a questão de perceber o raciocínio. O que nós estamos exalando da nossa matéria mental? O que nós estamos trazendo na nossa mente quando nós vamos fazer alguma ação? O que nós estamos produzindo no nosso pensamento? Quais são as formas de pensamento que estamos colocando à frente? Esses termos todos que eu coloquei agora estão lá no capítulo 4, que André Luiz traz para a gente, o mecanismo da mediunidade, e que nos reforça que todos os nossos pensamentos eles criam imagens, criam, de certa forma, uma matéria mental que é o caminho para aquilo que nós vamos efetivamente fazer. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, se eu estou regando uma flor, mas se ao mesmo tempo eu estou regando, essa flor nasceu aqui, que chato, não era para ter nascido, atrapalhou o meu jardim todo, essa planta não era para estar aqui. Estou dando um exemplo bem grosseiro, mas se eu estou fazendo bem, mas regando com uma matéria mental negativa, o que vai pesar mais? Quando a gente chama a atenção, por exemplo, de um jovem, pela necessidade talvez da disciplina, da educação, um adolescente, vamos supor, um pai de família, uma mãe, é o que acontece muitas vezes com todos nós, o cuidado que devemos ter com aquilo que nós vamos falar. Filho, venha, faça aquilo, etc. Se falarmos, filho, venha, você é isso, você é aquilo, começamos não só a dizer a necessidade de disciplina, mas exalar uma matéria mental muito forte em cima dele, que pode até ter complicações na interação dessa matéria mental com a matéria física dele, ou a matéria perispiritual. Então olha o tamanho da nossa responsabilidade com aquilo que trazemos, ou seja, com o nosso raciocínio, com aquilo que criamos na nossa mente. Então, repetindo, o que nós precisamos fazer para entender efetivamente a nossa transformação? Primeiro é observar a nossa disciplina, nos livrarmos dessas falsas noções, melhorar perceber o nosso raciocínio, melhorar a nossa condição mental, trabalhando aquilo que exalamos. Se estamos fazendo, como estava dizendo agora há pouco, um trabalho junto ao centro, que façamos de coração,
Sem no meio do trabalho estar assim, puxa, eu estou cansado, eu poderia estar em outro local. Opa, será que fulano está vendo o que eu estou fazendo aqui? Ah, a diretora do centro está me vendo hoje, será que ela vai me colocar em outro trabalho? Isso não é uma matéria mental adequada, talvez. Mas é assim que, às vezes, a gente não se depreende de o que a gente está exalando com o nosso raciocínio. E, por fim, ele fala que assim, pergunta a ti próprio. E esse pergunta a ti próprio é: quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho? O que vai nos ajudar a melhorar? Já em O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Santo Agostinho justamente esclarece o que ele fazia para melhorar quando estava encarnado. É uma pergunta tradicional que todos nós espíritas conhecemos. E ele fala, ao final do dia, pergunta a você mesmo: o que você fez para melhorar? Quais foram as ações, quais foram as atitudes que nós tivemos para tentar melhorar? Uma vez que nós possamos fazer um exame de consciência ao final do dia, todos os dias, ou sempre que possível, se possível assim até toda hora, todo momento, no momento em que nós formos tomar alguma determinada atitude, nós estaremos efetivamente contribuindo. Então veja qual é a profundidade dessa mensagem de Emmanuel para a gente. E olha que ele extraiu essa mensagem, nos dobrou essa mensagem de uma única frase. A frase em que Paulo nos fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ele desdobra que o entendimento é que é a chave de tudo. Porque não adianta nós termos uma atitude proativa de transformação se não entendemos efetivamente o que nós estamos fazendo para a nossa transformação. E o que ele fala que é esse entendimento? É trabalharmos com a disciplina. Melhor dizendo, qual a solução que ele dá para termos esse entendimento? Trabalharmos com a disciplina, trabalharmos na busca de retirar essas falsas impressões que nós temos, os falsos entendimentos daquilo que nós vivenciamos, os falsos rótulos que nos levam a nada. Perceber como nós mentalizamos, qual é o nosso raciocínio. E fazer aquele exame de consciência que Santo Agostinho nos orienta sempre naquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos. O que podemos fazer para melhorar? Será que eu fui muito bom com o meu próximo hoje? Será que alguém ficou triste com alguma atitude minha? Essa é a mensagem profunda de Emmanuel para todos nós. Bom, feita essa leitura, agradecemos então a todos que estiveram conosco no dia de hoje. Mais uma vez, Emmanuel nos traz um ensinamento aprofundado de uma simples frase que está no Novo Testamento, mas fala com uma profundidade, ou me perdoem, mas fala com uma profundidade, digna de Emmanuel. Convido então a todos para fazermos então uma prece final e levar nossos pensamentos a esse Espírito que nos trouxe esse ensinamento de paz e de luz e de renovação, de necessidade do nosso entendimento para a nossa renovação. Aos nossos anjos da guarda, queridos Espíritos protetores, Espíritos de luz que nos acompanham, e ao amado Mestre Jesus, que com muito amor e carinho nos traz sempre, nos envia sempre esses emissários sublimes que nos alertam, procuram despertar nossos corações por qual caminho devemos seguir para pavimentar essa estrada que nos vai levar ao nosso progresso, à luz, ao amor e à caridade. Envolvidos nessa paz, agradecemos ao Pai. Muito obrigado mais uma vez, e que assim seja. Fiquemos todos em muita paz, muito amor e muita luz. Que Deus envolva a todos nessa mensagem e que possamos assim aplicar o Evangelho, ou seja, realizar o Evangelho praticado em nossas vidas. Que assim seja.